absorção das experiências da vida de forma a desenvolver sabedoria, maturidade e consciência, para que a gente possa dar passos, né, como cidadãos no mundo de uma maneira consciente, de uma maneira que tenha realmente a ver com a nossa essência interna. É Isso é muito verdade. interessante quando a gente fala do processo de educação, além do processo escolar, Do né, como processo paralelo ao escolar, é processo longe escolar. disso, né? Por isso que na escola você já vê a formação de grupinhos, o grupinho do barulho, o grupinho dos estudiosos, não é? Os CDFs, aqueles mais bonzinhos, os mais danadinhos. Isso não quer dizer também, não é, que os CDFs vão sair-se todos bem na vida, não quer dizer, não é um contrato assinado, não é? Sim, não costuma ser um contrato assinado, não é garantia de nada. Muitas vezes a gente vê adultos que constantemente não se sentem preparados internamente para darem certos passos, ou porque estão se comparando com os que estavam eternamente estudando na primeira fila, ou porque estão se comparando com alguém que teve mais tempo didático ou mais oportunidades de ensino, de estudo, de aprofundamento em algumas questões. Entretanto, a atitude da pessoa perante os passos da vida conta tanto quanto a nota da escola, né? A nota da escola, ou as matérias que a pessoa absorveu ao longo da vida, elas não vão falar mais alto do que o indivíduo tem de garra para fazer valer a construção da própria história. Sabe o que eu acho? Me corrija se eu estiver errado, eu acho que o esporte, ele traz isso que você acabou de falar, traz garra, traz determinação, não é? Eu acho que o aluno que estuda e pratica esporte, ele tem uma formação mais sólida. Faz todo sentido, porque desde cedo a criança, o jovem, acaba tendo uma conexão entre corpo e mente. Então, essa estimulação faz com que eles tenham um desenvolvimento psicomotor mais integrado e muda não só a questão de uma agilidade maior mesmo motora e um sentido de presença corporal nas experiências de vida, como o mental responde com mais precisão, o mental responde com mais capacidade de foco e atenção, o mental responde com um emocional que é mais preparado para fazer enfrentamentos de frustrações e situações que pedem superação. Então, o esporte, como um aliado ao processo da educação do indivíduo, é uma ferramenta excelente de integração. Você é especialista também em psicologia do feminino, isso é muito importante, né? Sim. Eu faço uma correlação na base escolar, que as meninas prestam mais atenção na aula, fazem melhor as tarefas diárias, não é? Elas redistribuem, não é, nessa conexão entre corpo e mente, o melhor delas, não é? Fazem relações públicas com o professorado, não é? Aquela famosa maçãzinha, aquele famoso botão de rosa, política, não é? E a somatória de todos esses itens e mais a capacidade intelectual, lógico, fazem com que as mulheres passem realmente na frente dos homens em nota escolar. A forma, né, que o cognitivo se desenvolve entre mulheres e homens é diferente. Então, mais cedo, é mais prematuro, acontece mais cedo, mais precoce, acho que é a melhor palavra, para falar sobre a formação neurológica da mulher. E a própria característica natural do feminino é ter uma capacidade inerente de aprofundamento. Então, a mulher se concentra por mais tempo, enquanto o homem é capaz de ter um foco mais preciso, porém com uma menor quantidade de tempo. Ele presta atenção por menos tempo em algo muito pontual. Ele E foca depois mais. ele já vai ficar mais O agitado, porque é a periférico ele natureza. não se Isso, incomoda. exatamente. Aí vai desfocar com rapidez e depois foca em outra Você coisa. tem razão, você tem E a razão. mulher, ela tem, já na própria natureza, essa capacidade de aprofundamento. Ela vai provavelmente focar em menos X. pontos, Aham. porém, onde ela foca, ela vai focar com mais aprofundamento. Por isso que elas são mais resguardadas em comportamento E escolar. além desse foco feminino mais preciso, não é? Ela não abandona o periférico. Ela vê uma criança chorando, ela vê um cachorro atravessando a rua, não é? O homem já, não vi, o que foi? Tu também não vê que eu estou preocupado aqui? Isso Ele mesmo. passa a desconhecer o que o cerca, né? É verdade. A mulher tem uma visão geral muito mais facilitada, porém essa visão geral não necessariamente é aprofundada. Por exemplo, ela não está pegando um bebê que está chorando e ao mesmo tempo prestando atenção no leite que derramou.
né? Tá. Ela está aqui pegando o bebê e vendo que o leite derramou, mas ela não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo com profundidade, né? No que ela aprofundou? Pegar o bebê que chorou. O homem só veria o bebê chorando, nem perceberia o leite caindo. Tá. Ele precisaria largar o bebê e falar, nossa, ali tem um leite caindo. Mas são naturezas diferentes e cada uma tem a sua função, né? Não tem uma natureza melhor. Na verdade, são habilidades que se complementam, né? Feminino e masculino nasceram para se complementar. Em que faixa etária você acha que a pessoa absorve mais os conhecimentos que o cercam? Olha, isso é desde que eles estão assim, bebezinhos e recebendo a estimulação Eles no já dia a estão dia fazendo... deles. Tudo já é leitura, né? Desde que é bebezinho. Nasceu, já está percebendo coisas e já está fazendo registros. Até uns 6, 7 anos, muita coisa eles vão absorvendo de maneira inconsciente. E mesmo quando a gente vai estimulando, sabendo que a criança não está compreendendo com tanta precisão aquilo por conta de maturidade neurológica e de estarem em desenvolvimento, depois lá na adolescência a gente vê isso com 11, 12, 13 anos, eles já vão se diferenciando, enquanto as habilidades naturais de cada um. E aí o quanto vai prestar de atenção ou o quanto vai ter comprometimento com uma responsabilidade, com um compromisso escolar, com algo assim, tem a questão da natureza de cada um, mas tem muito a ver com o repertório do que foi estimulado a vida toda. Ô, Alessandra, você nota um evoluir dos bebezinhos? Eles já nascem rindo, já nascem piscando, já nascem sabendo quem é a avó, quem é o vô. Nascem, depois de alguns meses já estão dançando na frente do televisor. A forma como eles lidam com os eletrônicos também me deixa aquela mãozinha que nem dá para pegar e pim, dedinho. pim, 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 pim. Conforme nós humanos a gente vai evoluindo, naturalmente, né, a gente vai trazendo ao mundo crianças que já têm um outro neurológico, E né, um outro isso sistema muda toda a neurológico. estrutura educacional, todas as faixas sedimentadas de psicologia, de psiquiatria, da ciência. Há um movimento aí, né? Para absolutamente tudo. Tanto quanto a época em que eu fui professora, eu vivi claramente, eu dei aula por 10 anos. Então, dentro dessa década, eu vivi claramente o que era precisar mudar a estimulação para iniciantes, porque eles já chegavam em maior prontidão didática. Mas eles já chegam e mega pedagógica. estimulados, né? Mega estimulados. E depois, no trabalho do consultório, que eu atendo há 13 anos, então eu deixei de ser professora e comecei a trabalhar como psicóloga. Eu vejo cada vez mais as crianças e os adultos chegando com uma outra maturidade, já chegam mais despertos, já chegam mais conscientes, já chegam com um olhar diferente, uma forma de se comunicar diferenciada também. E aquele aluno que não se adapta ao meio ambiente, nem escolar, nem doméstico, nem no seu consultório, ele é um suposto rebelde. Então, tem jeito? Os rebeldes têm jeito sim, eles merecem todo o nosso acolhimento. É sempre muito importante entender qual é a característica do barulho do rebelde. O porquê, né? Exatamente. Todo rebelde, a partir da característica dele, difícil de lidar, está contando uma necessidade dele que não está sendo compreendida por quem está em volta. Mas todos os rebeldes têm causa, eles não são rebeldes sem causa, e todos os rebeldes têm um caminho de harmonização e de conscientização. Pelos seus conhecimentos em consultório, você pode observar, lógico que você não vai falar para o consultado, mas para os familiares, olha, esse seu filho ele precisa mais do que eles estão dando para ele. Ele tem que ir numa escola diferenciada, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Porque a família insiste, não é? Às vezes em não ver, né? Uhum. Se bem que o passo de ter ido te procurar, por exemplo, já é um passo positivo, né? É que às vezes, embora eu reconheço sim que já é um primeiro passo positivo eles buscarem ajuda, às vezes os pais ainda assim têm muita esperança de que a gente não identifique algum transtorno naquele jovem, algum transtorno naquela criança que precise de um tratamento multidisciplinar ou precise de um tratamento Ele faz conjunto. figa para não encontrar nada. E aí, quando a gente precisa realmente encaminhar para uma avaliação mais completa e falar, olha, aqui existe um transtorno, precisa fazer um tratamento assim, assim, assado. Aí vem aquela resistência, né? Puxa, pensei que era só um probleminha comportamental, pensei que só com a psicoterapia resolvesse. Mas acaba sendo um caminho
pouquinho de resistência quando a gente precisa de uma intervenção multidisciplinar, principalmente quando eu preciso de alguma especialização psiquiátrica trabalhando junto comigo ou alguma intervenção neurológica. E, Alessandra, geralmente quem leva em consultório? A mãe, o pai, ambos? Quando a A avó vai criança junto para chega, pôr mais lenha na na maioria fogueira? das vezes a escola encaminha, e aí a mãe acaba procurando. Quando a mãe me aborda, eu procuro pedir para fazer uma entrevista com pai e mãe, e se for necessário, com o adulto que mais convive com aquela criança. Que pode ser uma tia, por Pode ser, exemplo. mas às vezes eu precisei conversar muitas vezes com babás, né? Não precisa ser um familiar direto. Porque Mas o cuidador responsável, Perfeito. principal, né? Porque dependendo da pessoa que acompanhar a pessoa que está lá em necessidade, ele vai se abrir mais ou menos com você. Sim. Não é? Que nem você vai procurar um ginecologista e leva o marido, por exemplo. Eu acho que determinadas coisas que você queira dizer para o ginecologista, na frente do marido há uma certa inibição, não é? Quando eu percebo que a pessoa não está à vontade, na verdade, quando a pessoa me aborda, eu até pergunto, para quem fez o contato, você gostaria de um horário para uma entrevista individual? Mas eu Perfeito. também gostaria de fazer uma segunda entrevista com o casal ou com quem mais participe do Ou processo. pede para a pessoa se retirar, né? Dá licença, mas... Geralmente eles não falam, e eu também não. Assim, eu percebo o constrangimento, porque vamos supor que a pessoa tenha agendado para ela e para o marido, para a gente fazer aquela anamnese para depois poder agendar a criança ou o adolescente, que todo menor de idade passa pelo mesmo processo de anamnese com os pais. Aí, às vezes, eu percebo que está tendo constrangimento. A gente vai desenvolvendo uma percepção, né? A gente sabe quando porque tem certas estão coisas escondendo que não saem, não brotam, né? Não vem com fluidez fácil, Não. né? Aí eu espero, eu termino, faço as perguntas que eu preciso. Tem, às vezes, muitas mães que se sentem intimidadas de falar alguma coisa que, às vezes, pode prejudicar, claro, porque né? a pessoa prefere faltar com a verdade com você, né, do que chocar as pessoas que estão... Nossa, eles não sabem que eu faço isso, eu faço. Exatamente, exatamente. É difícil quando a gente tem que orientar os pais, né? Quando a gente fala assim, olha, estou cuidando do filho, mas se não cuidar dos pais também, se eu não puder encaminhar esses pais para que também sejam devidamente orientados, aquela criança não vai sair do lugar. Bom, Tem bastante. A gente às vezes brinca dentro da nossa área que psicologia deveria ser um tema dentro deveria ser mais uma das matérias escolares, né? Deveria ser algo natural, tanto quanto aprender português, matemática que é para a e pessoa se qualquer outra conhecer, matéria. não é? Exatamente, que é para a pessoa poder ter a oportunidade desde cedo de receber educação emocional. Que nada mais é do que a pessoa receber a estimulação necessária para ela saber olhar para dentro tão bem quanto ela olha para fora e vai absorvendo do restante da experiência escolar dela. E ela vai aprendendo sobre si mesma enquanto indivíduo e seu papel no mundo. Porque ao se conhecer, ela vai conviver com uma certa facilidade com os demais, né? Sim, ela vai aprender a respeito do controle dos impulsos, vai aprender a respeito de desenvolver referências e parâmetros que vão moldar suas crenças pessoais e a sua visão de mundo, sua visão de vida, sua visão pessoal e coletiva. A educação emocional dá a oportunidade da criança, do jovem, de qualquer um de nós, né, desenvolver várias maneiras de se relacionar com o mundo, porque a partir do momento que eu aprendo a ter respeito por mim, eu vou ter naturalmente uma troca de respeito, atenção, amor, carinho com os demais. Quando eu sei respeitar os meus limites, eu aprendo a dizer sim e não dentro dos meus limites, eu consigo com muito mais facilidade respeitar o seu limite, entender o seu cansaço, entender o seu sim e o seu não.